Olá pessoal, uma boa noite a todos e a todas aí que acompanham o Audiovisuarte. Tivemos aí alguns contratempos técnicos, mas nós estamos aí com todos os parceiros aí solucionando para levar para vocês o que há de melhor aí, de tecnologia, de cultura e de arte. Eu sou Luiz Eduardo e conduzo vocês aí por essa revista. Sempre tem alguma novidade e se está passando na sua tela, está passando também com a gente aqui no Audiovisuarte. Tudo isso é possível com a gama aí de parceiros, como o Canal 1 Digital, o Gênesis Estúdio Digital, a Ana TV Play, né, que é aí a nossa emissora, como a Faculdade Fibra, né, essa grande casa aqui que nos recebe. Também com o apoio aí do Território Cultural, Produtora Arte e Vídeo. Também temos aí Cine Prime Shop, que nós temos novidades hoje, e Cine Clube Emigração. Hoje vamos falar um pouco mais sobre redes sociais, né? O vídeo enfim, é o definidor aí do posicionamento, do marketing digital e gera um grande impacto aí, principalmente aí no engajamento de público, na atração de clientes. E nós vamos conversar hoje sobre redes sociais, mas com um setor da nossa economia, ou vamos dizer assim, de serviços, né, que ele é bem tradicional, mas que, como o nosso convidado aqui vai trazer, tem muita coisa a inovar. E agora, novamente, para a live e para a nossa gravação, saúdo aqui Wagner Silva, né, ele que é empresário à frente aí da família Marmoraria Pirineus. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite os telespectadores, a quem já está acompanhando a gente na live, toda a produção aqui, toda organizada, nos recebendo, uma recepção bem amistosa, calorosa, e para mim uma satisfação sim estar participando desse tema tão importante e relevante, tanto para a nossa cidade quanto para todos os segmentos. Claro que falaremos em específico da importância dos vídeos e das filmagens, que envolve a economia, ou qual a importância que isso traz. E para mim, eu agradeço a você e a toda a produção pelo convite feito a mim. Muito obrigado. Com certeza, seja bem-vindo. Wagner, e vamos falar um pouquinho sobre a sua história, como você chegou aí nesse setor aí da marmoraria, né? Você tem um trajeto aí que você faz, né? Não é a primeira área de atuação, né? Mas todo um trajeto em que você chega aí a trabalhar com essa parte das rochas, né? Dos minerais. Olha, Luiz, esse trajeto até chegar na Pirineus, ele é um tanto até engraçado e, ao contar ela com mais calma, se torna até inspirador, vamos dizer assim, né? E todo segmento, em qualquer natureza do empreendedorismo, existe uma história de coragem por trás disso. E claro que quando se tem uma superação aí, vindo desde berços da pobreza, de escassez, chegar onde, até no nível que eu estou, que eu já considero um nível bom, existe mais espaço, é escalonável sim para chegar mais, mas é uma história muito boa. E posso resumir para você aqui que eu sempre fui do ramo da construção civil. Os meus tios, por parte de mãe, sempre foram pedreiros, mestres de obras, então acaba que isso, vamos dizer assim, genética, está no sangue, e também por causa da influência. Então eu passei por servente de pedreiro, depois me casei na Bahia, vim para o Goiás, exerci ali também ainda com um pouco de essa transição de ajudante para pedreiro. E eu ficava me perguntando, se alguém aprendeu a profissão, eu também posso aprender? Se alguém aprendeu isso, eu também posso aprender? Então, me incomodava a minha situação atual.
Eu sempre queria um pouco mais, porque eu acreditava assim, ele tem tal idade, eu tenho menos, eu posso sim aprender. Então, teve essa transição. Então, no ramo do segmento da construção civil, em específico na minha área, ajudante, que no caso é servente, pedreiro, azulejista, mestre de obra. Comecei em engenharia, mas parei devido às demandas da empresa. Depois de mestre de obra, eu recebi um convite de uma sociedade para montar uma marmoraria. Montei de sociedade, a sociedade durou apenas 2 a 3 meses, se eu não estou enganado, por causa do meu perfil comercial. Em contrapartida, o sócio esperava um resultado muito rápido. E é claro que a gente só aprende depois que um negócio ele demora de 5 a mais anos para se maturar, para se posicionar no mercado. E a minha maneira de vender era mais ousada. Então eu peguei tudo que tinha no pátio, vendi tudo para ser reconhecido. E ele não aguentou essa pressão comercial e logo falou, olha, não vai dar conta. Eu peguei uma picape que eu tinha e tudo, dei para ele como forma de pagamento da sociedade e fiquei eu e a Marmoraria Pirineus no começo, eu e mais um funcionário. E assim surgiu a Pirineus em 2016. E o que você enxergou até dentro aí das nossas conversas na produção, né? A gente sempre via a marmoraria de uma forma bem tradicional, bem clássica, assim, né? Até com aquela pedra, né, quebrada na porta, com o nome escrito da marmoraria, com o número de telefone, bem rústico mesmo, bem primitivo. E o interessante é como que você enxerga aí a sofisticação desse tipo de setor, assim, como que você viu que poderia dar um pulo além, por exemplo, dessa visão mais tradicional da marmoraria? Bom, Luiz, esse tema é interessante, engraçado, inclusive, porque realmente a minha esposa fala uma coisa que eu adoro. Fala, não é porque é marmoraria que precisa ser bagunçado. Então, quando você usa o termo tradicional, realmente, quando se fala em rocha, em pedra, soa assim, não, pode cortar, entregar, tem que ser rápido, tem que ser desenrolado. E parece que não tem um toque sutil, uma pegada mais sofisticada da coisa. E é por isso que eu adoro essa parte da tecnologia ter entrado em todos os segmentos. E quem entendeu isso virou a chave. E foi aí que eu percebi que, ao trazer a mídia para dentro, me fez primeiro ser o receptor disso. Antes de mostrar, eu primeiro vi. Então, empresas que eu me inspirava, como Top Mármore em São Paulo, como Casa do Mármore, Mato Grosso, do meu amigo Renan, Top Mármore do meu amigo Lázaro, eu ficava assim, cara, é essa empresa que eu quero aqui para mim em Anápolis. Então, o marketing do Lázaro, Maza Gerlando, era muito bem feito. Eles mostravam marmoraria de uma outra ótica que eu queria para mim. E foi aí que eu fui lá visitá-lo. Arrumei uma viagem, levei a Maria Clara, minha filha, damos algumas voltas e o Lázaro me recebeu. E lá eu percebi como ele investia em marketing. Ele mostrava de uma maneira totalmente diferente. E foi aí que eu trouxe essa inovação através de tecnologia para dentro da cidade de Anápolis. Por que não? Por que não uma empresa organizada, com método, com cultura forte e também trazendo imagens dos bastidores e mostrando para os clientes como funciona na íntegra, como que é feito um corte, como é feito o processo. Isso tem sido até hoje um dos mecanismos de publicidade, de fomentar a minha propaganda através de mostrar. Então, trazer essa sofisticação para Anápolis através de uma empresa macro, isso requer um pouco mais de mentalidade, de sair desse tradicional e virar a chave. Tanto é que, com respeito, é claro, às empresas pioneiras da cidade, e não só em Anápolis, tá? A gente para no tempo quando, se você não perceber, isso é em qualquer segmento. Se você não evolui, você fica para trás. Então foi aí que eu trouxe todo esse aparato da tecnologia, juntamente com toda essa organização, para uma empresa que poderia ser antiquada, mas não, vamos colocar uma empresa tecnológica, operação atual, para trazer para o cliente algo mais requinte. Com certeza, e mais adiante nós vamos falar um pouquinho mais, vamos dizer, dessas sutilezas, né, de que forma as rochas também conversam com a arquitetura, né, com a construção civil atual.
Mas antes disso, para fechar esse bloco, como que o vídeo entrou, o personagem, a performance, né? Tanto sua como também dos colaboradores, bem ali na gênese mesmo. Como é que começou essa ideia dos vídeos? Boa. Quando eu lembro da Pirineus ao começo, não tem como rir um pouco e achar engraçado, porque era tudo muito amador. E, inclusive, até hoje tem algumas coisas que tem que ser muito autêntico e natural. Mas começou assim, naturalmente falando, ainda friso as minhas inspirações pelos meus parceiros das marmorarias como Top Mármore, como do Renan. Tem um menino também incrível, Renato, lá no Campo Novo, de Parecis, que também a marmoraria dele é incrível. Mas quando começou lá, começou a gente fazendo stories, mostrando alguma coisa, mostrando um processo, sempre mostrando, fazendo um vídeo de um colaborador fazendo alguma graça. Então começou bem assim mesmo, um celularzinho fraquinho, mostrando uma entrega. E o que me chamou a atenção foi que eu faço grupos com os clientes. Então, eu fecho um projeto contigo, eu coloco você no grupo, o arquiteto, e faço essa interação ali. Eu falei, por que não eu mostrar isso? Eu comecei a filmar as coisas e divulgar nos status. E assim começou os vídeos. E começou com um tema mais de humor mesmo. Alguns meninos dançando, a gente cantando. Sempre gostei do ambiente descontraído, tinha uma caixa de som no meio da produção. Então começou assim. Inclusive vocês vão ver durante o programa, tem alguns vídeos que serão exibidos, né, para vocês terem mais ou menos uma ideia aí também no ponto de vista da performance no vídeo, né? E muito interessante também essa questão da pesquisa, né? A gente vê o audiovisual ou as redes sociais aí como um ambiente para a pesquisa, né? Muitas das vezes a gente não sabe ou não tem uma ideia ali do caminho que a gente vai seguir para inovar, mas sempre tem algum exemplo, sempre tem algo que nos conecta até fora da cidade, né? Para outros estados ou algo nesse sentido. Exatamente. E quando você faz essa busca mais ampla, quando você sai, é como alguns coaches falam, e eu até concordo, quando você sai da sua zona de conforto, você começa a ampliar os seus relacionamentos, que eles usam networking, é onde você começa a perceber que faz muito sentido você se expor. E quando se está dando resultado para é claro que você não precisa estar engessado e nem tampouco fazer uma cópia de alguém. Mas o método, tem um rapaz engraçado, eu acho que não sei se ele vai conseguir visualizar esse programa, que é lá de outro estado, Zé Poeira. Começou com um personagem, uma marmoraria simples a dele, mas ele utilizou um personagem de chinelo de dedo, havaiana, e mostra os bastidores bem simples. E foi através desses personagens que a gente percebe, eu posso também fazer o meu arquétipo, eu posso ser e mostrar o meu trabalho também com seriedade. Então, sim, essas pesquisas, elas fazem muito sentido para trazer a gente inspirações, inovação, e foi muito legal isso daí. Com certeza. Pessoal, nós vamos caminhar agora por um rápido intervalo e nós voltamos. Pessoal aí da live também continua aí conosco, porque agora no próximo bloco nós vamos falar um pouco sobre a matéria bruta, sobre as rochas, né, do jeito que elas são encontradas e fazer um caminho aí até quando ela chega, né, nesse desenho sofisticado, nas casas, nos edifícios, né, enfim. Então, fica aqui com a gente, nós vamos por um rápido intervalo e voltamos. É hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara: enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois.
Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. O programa Sala dos Professores é comigo, aqui na Ana TV Play, toda quarta-feira às 19 horas. Ana TV Play, que a gente se encontra. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Fui! Rei da Web, ao vivo, toda terça, 19 horas. Reprises, sábados e domingos, 12 horas e 19 horas. Rei da Web, sua revista eletrônica. Bateria, doses de carga, som, novos e seminovos, caixas de som, GBL, entre outras manutenção em geral. Troca de tela, bateria, bases de carga, software e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celulares, sons, acessórios, câmera, ladrão de Anápolis, box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinho. E isso você só encontra aqui no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer. Ana TV Play, sua TV digital em Anápolis. Você sabia que aquelas pedras incríveis da sua casa começaram como blocos gigantes de rocha extraídos das montanhas? É uma mega operação. As pedreiras usam explosões controladas para liberar os blocos, que podem pesar até 30 toneladas. Depois, cada peça é cortada, lapidada e vira um espetáculo de beleza e durabilidade. Tá vendo? Aquele detalhe da sua bancada que algumas pessoas perguntam se é defeito, na realidade é um luxo exclusivo moldado pela própria natureza. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui ao Audiovisuarte. Tanto aqui nos estúdios quanto também aí na live. E aí uma galera já está aí presente, né? O Alexandre, a Amanda Lima, quem mais, Wagner? Humberto está aí também. Humberto está aí olhando a nossa live. Ei, Humberto, obrigado, meu queridão. Júlia Santana também. Agradece pela presença aí de vocês. E Wagner, eu achei muito interessante, pesquisando ali, né, o perfil da marmoraria. Vamos dizer assim, é muito incomum nós vermos os lugares das extrações das rochas, né? Imensas, enormes, assim. Como é que foi esse passeio que você foi lá conhecer, vamos dizer, elas na extração em estado bruto? Luiz, seria interessante, importante, relevante para que todas as pessoas que buscam um projeto no segmento das rochas entendesse isso. É algo que nem todo mundo tem essa curiosidade, mas que bom que aqui a gente tem essa oportunidade de falar um pouco sobre isso. Por quê? Quem entende um pouco sobre o processo da rocha até chegar na casa dele personalizado, ele vai entender o valor que é ter algo natural, uma impressão de Deus da rocha na sua casa. Olha só. Então, desde a montanha, seja ela exposta por alto relevo, até as rochas magmáticas que estão abaixo da terra, assim como pressão marítima, que também são os quartzitos formados depois que a água baixou, toda essa extração aí, até chegar nas indústrias que, através de bloco,
Olha, é um caminho que só de falar dá criúva, porque são toneladas e toneladas de muita história. E os redutos estão em quais regiões do país, assim? Quais são as principais regiões do país onde há esses redutos de mármore ou dessas rochas? Então, as jazidas dessas rochas, elas no Brasil, ela é bem disseminada, né? Bem dissolvida aí no Brasil inteiro. Então nós temos como principal polo Espírito Santo, que hoje se posiciona como polo devido realmente ter, no começo, extraído aqueles que a gente chama de nacionais, né? Que começou ali com o preto São Gabriel, verde, que é como você acabou de citar no bloco anterior, o termo tradicional, né? Então o Espírito Santo ganhou o mercado, posicionou-se através de várias indústrias para fazer o polimento dessas rochas depois de extraída como bloco. Depois temos Bahia, Ceará, o próprio Goiás, temos também jazida. Olha só. Tem, Goiás tem, Minas Gerais também tem extração. E o Brasil inteiro é rico, muito rico, principalmente na exportação desses materiais. E, pasme, a gente fica com uma porcentagem significativa em número, porém, de qualidade, o exterior acaba ficando com as joias. Olha só. E, Wagner, só para a gente ter uma ideia assim, de um pouquinho desse caminho, né? Eles vão lá e cortam aqueles blocos. Como é que é, assim, fala para nós um pouquinho da logística, como chega lá na marmoraria, só para a gente matar uma curiosidade. Tudo começa pelo estudo geológico, né? Eles fazem uma sondagem mesmo, uma perfuração de vários metros. Primeiro eles analisam o solo, não, aqui tem essa rocha, vamos ver se ela tem propriedade para polimento, se aguenta, vários critérios que eles usam, que isso aí, a expertise dos geólogos, eles vão além do meu conhecimento, inclusive. Mas quando eles fazem a sondagem, que percebe que ali tem uma rocha que é, sim, possível fazer toda essa operação, eles pegam uma licença ambiental para isso, que é burocrática. Depois eles fazem uma aparação daquele monte, fazendo escavações para que fique mais simétrica, faz cortes para ficar mais reto e entra com todo o maquinário pesado. Você pode perceber, se pesquisar em vídeo, faz todo um corte, faz perfurações, cabos de aço que se conectam através dos furos, uma máquina que através do cabo de aço em forma de fio é ligado para poder separar um bloco da montanha. Depois disso, coloca um monte de, às vezes, alguém usa areia, resto de entulho, alguma coisa assim, para que na hora de puxar o bloco, ele não sofra tanto impacto, para ele não partir tanto. Ele vem muito grande. Depois disso, corta-se o bloco ali num tamanho de mais ou menos 3 metros e pouco por 2 e alguma coisa de altura, falado em metros cúbicos. Aí vem o caminhão pegar aquele bloco, levar para a indústria e fatiar ele. Antigamente, demorava-se aí de 24 horas até 72 horas para poder fatiar um bloco inteiro. Isso é só para cortar ele. Dá em média de 72 chapas para depois ir para o polimento. Percebe o tanto que às vezes é até cansativo de falar sobre isso? É uma trajetória mesmo, uma saga. É muito engraçado. Depois disso, Luiz, alguns materiais, os claros, por exemplo, como um branco Dallas, um arabesco, ele passa por depois de que corta, ele bruto ainda, nós aqui no Brasil usamos a espessura de 2 centímetros. A galera aí da arquitetura, da engenharia vai entender como 20 milímetros, e lá no Espírito Santo, assim como no mercado da rocha, a gente fala 0,2. Ele fica 72 horas dentro de um tanque com um produto para tratar esse material, porque a gente chama que ele tem alta porosidade, onde percebe que infiltra óleo, manteiga, essas coisas assim. Então, o que acontece com esse tratamento? É necessário para que, quando chegue na marmoraria, a gente trata o material com um permeabilizante mais básico. Isso, às vezes, a população, o consumidor final não entende, mas nós temos a obrigação de saber o material que a gente está comprando para ofertar no mercado.
Então, depois que faz todo esse processo de polimento, os materiais são altamente resistentes, como uma consistência maior em feldspato, com uma mineração dura, como tem no preto São Gabriel, que não por si só já é duro. Então, ele cortou, poliu e entregou. Então, com isso tudo vai para pátio. Depois do pátio a gente compra, chega na marmoraria, chega o projeto, corta o pedaço, personaliza do jeito que o cliente ou o projeto manda e entrega. Então, ainda existe uma outra logística até chegar na casa do cliente, que acho que vou poupar você disso. Que vai ser um pouquinho a ideia do próximo bloco, do terceiro bloco. E, Wagner, em relação a essa variedade, assim, ainda a clientela é apegada aos que eles já conhecem, ou assim, os clientes hoje estão ousando assim, buscar outros tipos, outros estilos de rocha? A gente sobrevive no mercado quando a gente entende ele. A gente entende o mercado, entende o perfil do nosso cliente, da nossa região, para poder se posicionar. O goiano, por exemplo, ele tem uma cultura de que gosta de coisa firme, coisa que dura. Não quero coisa que vai me dar trabalho. O goiano, ele quer uma coisa que já tenha validação. Você pode perceber que vem uma novidade, chega em São Paulo, depois valida, chega em Goiânia, e o Anapolino ainda pensa. De mercado em mercado. Praça em praça. Exatamente. Então, aqui, vamos dizer agora do nosso mercado centro-oeste, em específico Anápolis, já tem uma aceitação principalmente dos quartzitos. Antes era verde, preto e o material mais básico. Nas últimas 2 décadas já tem uma aceitação de leve e agora com um pouco mais de agressividade, principalmente material como Taj Mahal, o Mont Blanc. O que eu estou falando é de propriedade de quartzo, na escala de Mohs, que é a escala de dureza, de 0 a 10, que o 10 já é o diamante. O Taj e o Kalahari já tem dureza 9, então já conseguiu convencer os goianos de que é um material de alta durabilidade, eles aderiram isso daí com um pouco mais de confiança. Bacana. E em relação a, vamos dizer, às vezes projetos em rocha ou projetos em madeira, né? Mesas, armários, há uma disputa, ou tudo casa dentro do projeto, ou de alguma forma a rocha ela talvez traga um pouco mais durabilidade do que, por exemplo, um projeto feito em madeiramento? Olha, Luiz, interessante isso daí. Eu lembro de, há uns 10 anos, algumas pessoas, né, por querer praticidade, até fazer alguns armários até de vidro. Eu colocava a bancada, chamava um vidraceiro porque não queria trabalho. Na verdade, ninguém quer retrabalho, ninguém quer gastar de novo. Então, voltando à pergunta, móvel, madeira, pedra, o que é que dura mais, o que é que pegou? Hoje, eu posso te falar com propriedade que a pedra ela ganhou espaço. E o móvel também. Então, os arquitetos souberam fazer essa mescla com confiança. Porque hoje as coisas mudaram, e mudaram para melhor, inclusive. Faz uma bancada, assenta ela muito bem feito, a vedação muito bem feita, põe um móvel planejado, eles põem um rodapé embaixo vedando o material. Eu acho engraçado que os móveis planejados é uma briga entre marmoraria e marcenaria, sabe? É isso que eu estava dizendo. Vamos chegar nisso aqui. Vai ser um tema bom, uma briga boa. E aí, eu vou pular essa parte de precificação, mas quando um cliente chega a procurar marmoraria, ele já tem um orçamento de marcenaria. Por quê? Porque como tem um preço acima, ele vem, chega, olha, me ajuda e tal. E eu falo para ele, veja bem, meu amigo, você está com um orçamento na mão de X valores. O meu material é um material natural, duro, resistente, e eu tenho que ter uma responsabilidade técnica, né, de colocar esse material intacto, sem rachadura, sem vazamento, para proteger o seu móvel queridinho planejado, que não aguenta uma gota d'água. Isso tá demais, viu? Chega a ser se perdendo, né? Por conta da umidade, por conta da... Eu costumo fazer o seguinte, quando eu percebo um cliente que ele tem uma dor para móvel, principalmente banheiro,
eu vendo logo para ele um aparador. O que é aparador? É aquela pedra que vai embaixo do armário. Quando eu percebo que a cliente, a dona de casa, tem um toque por limpeza, eu já digo para ela, só gostaria de passar. Já imaginou só jogando água isso aqui tudo? Meu sonho. Então põe um aparador. Ah, mas é estética. Olha, hoje vende nas casas de utilidade aquelas cestinhas que é bonitinho. Não é segredo que toda casa usa um papel higiênico. Não é segredo que usa um produto de limpeza. E ainda arrumando, fica a estética, fica bonito. Então, quando a senhora quiser lavar, tira as coisas e joga a água e fica tudo tranquilo. Agora, o móvel, por sua vez, é sofisticado, é bonito, traz uma beleza sem tanto. A praticidade precisa sim de alguns cuidados. E olha que já estão inventando uma tecnologia aí de um móvel que já aguenta. Mas eu costumo dizer que o móvel planejado, quando ele começa a dar um probleminha, é igual câncer. Deu uma mancha por fora, já está podre por dentro. Pode trocar, pode fazer uma cirurgia, arranca. Então eu tenho feito muitas substituições. Então por isso que traz essa dor do banheiro e joga para fora. Mas existe um motivo para isso. Goiás tem oscilação de clima. Então a umidade nossa ela é um pouco acima quando está no tempo mesmo. Então o que é que acontece? É ter esse cuidado de que na cozinha é necessário deixar o vento fazer o trabalho dele, o ar percorrer, para que a madeira não se sinta sufocada pela umidade também. Quando estiver ensolarado, deixar também os raios de sol entrar na cozinha. Isso faz bem, não é só para o ser humano, não. Também os materiais se comportam, porque madeira é natural, pedra é natural. Se você sufoca isso, eles vão procurar um jeito de demonstrar de alguma forma. De alguma forma tem vida, né? Bom, não é por não ter as mesmas características, né, de animais ou algo ou plantas, é porque não haja vida, né, um pouquinho de vida ali. Olha, só que interessante, a rocha, existem umas maneiras de impermeabilizá-las. Quando a pessoa coloca ele no chão, tem uns que falam assim, eu vou impermeabilizar por baixo, por cima, e agora não vai dar problema. Dentro daquela rocha existem moléculas. Ela absorve de alguma forma o que é dela de natural. O ar, alguma umidade, não é? Então o que é que vai acontecer? Ela tem alguns minérios lá dentro que se não tiver respiro, ela vai expandir, ela vai procurar uma maneira de sair. O Dallas, por exemplo, que é o branco Dallas, ele tem umas pedrinhas nela dentro, chamado aquelas pedra-ferro, manganês, que por isso que enferruja. Então a pedra ela precisa sim desse contato com o ar para ela respirar, assim também como a madeira. Observe também as madeiras rústicas, aquelas mesão. Eu fui na casa do Anderson e da Lívia e eu vi que eles compraram uma madeira modelo cascata e ele falou para mim que ela encolhe e ela estica conforme a estação. Verão, ela retrai. Interessante. Entendeu? E é sobre isso. Bom, pessoal, esse assunto aqui continua. Manda aí suas perguntas, viu, galera da live. Pessoal que também estiver assistindo aí a nossa reprise, coloque lá também no espaço lá do chat que nós vamos, de alguma forma, responder essas perguntas. E fique aqui com a gente no Audiovisual Arte. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. É hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara: enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. O programa Sala dos Professores é comigo, aqui na Ana TV Play, toda quarta-feira às 19 horas. Ana TV Play, que a gente se encontra.
pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Fui! Rei da Web, ao vivo, toda terça, 19 horas. Reprises, sábados e domingos, 12 horas e 19 horas. Rei da Web, sua revista eletrônica. Troca de tela, bateria, bases de carga, som, novos e seminovos, caixas de som, JBL, entre outras manutenção em geral. Troca de tela, bateria, bases de carga, software e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celular e som, acessórios, câmera, Dromo de Anápolis, box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinho. E isso você só encontra aqui no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer. Ana TV Play, sua TV digital em Anápolis. Nesse projeto, tem 3 coisas que se destacam nele e eu adoro. A primeira delas, é lógico, é a escolha eficiente e assertiva da rocha, que no caso utilizada aqui, o Mont Blanc polido. O segundo é a harmonização e que a pedra proporciona com a amplitude do ambiente. E é claro que não podemos deixar de fora o terceiro destaque, que é essa ilha, que além de orgânica, a paginação ficou perfeita. Observe os veios que se comunicam entre as curvas e também na comunicação da emenda do material, como vocês podem perceber no rodamão alto. Isso que faz sentido no seu projeto. Não só apenas cortar a rocha, e sim saber conectar os veios um com o outro. Vem para Pirineus. É isso aí, estamos aqui com Wagner Silva, ele aí que é CEO da Marmoraria Pirineus. Voltamos aqui para falar sobre redes sociais, né, e também esse setor aí da marmoraria, das rochas. Wagner, nós vemos assim a mudança, agora voltando um pouquinho mais para os vídeos, do estilo de vídeo, né? Assim, lá no começo era um vídeo mais brincalhão, mais cômico, né? Agora de vez em quando tem, mas agora dando orientações, acredito que seja uma mensagem até não só para os clientes, mas também para os arquitetos, né? Para o pessoal de outras áreas aí da construção civil, assim. Como é que foi essa mudança de estilo? Luiz, a gente entender essa mudança, primeiro partiu da onde a Pirineus queria chegar. Então, como diz aquele ditado, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, qualquer conteúdo estava valendo, sem posicionamento. Então, dentro do marketing digital, dentro das redes e dentro desse campo, é necessário você saber quem você quer interagindo com você. Então, quando eu entendi isso, através também de network, conversando com pessoas que têm essa expertise nesse setor, eu percebi que eu gostaria sim de atender um mercado mais amplo, principalmente voltado para o alto padrão, que é o que compraria essas rochas diferentes, como a gente acabou comentando no bloco anterior. Eu vender só o material básico, me torna comum. Como eu faço para poder vender algo mais sofisticado, mais diferente, com pedras exóticas, trazendo essa diferença e novidade para o meu segmento? Primeira coisa, mudar o meu comportamento, acreditar que isso faz sentido para mim, primeiro. Então, primeiro me posicionei. Minha maneira de falar, minha maneira de comunicar. Então, trazer essa comunicação assertiva e mostrar para o arquiteto que eu tenho algo que faz sentido para o projeto dele na hora de
projetar. Olha, arquiteto, eu tenho algo que você pode ficar tranquilo e criar. Inclusive que eu vou te dar o benefício da execução. Segundo, mostrar para o meu cliente do ticket médio que eu sou através da minha comunicação. Eu sou de confiança, eu tenho credibilidade, eu falo corretamente, eu tenho transparência naquilo que eu estou ofertando. Então, como fazer isso? Através de vídeos como esse. Institucionais, sim. Educacionais, trazendo assim para eles como fazer e como manter, também. Tudo isso determina uma cultura de exposição. Eu me posiciono como um doutor, como eu coloquei lá no meu perfil de WhatsApp, especialista em rochas naturais, inclusive, eu preciso, no mínimo, entender de rocha natural. Segundo, eu preciso entender de como cortá-las. Depois, eu preciso entender os tipos de acabamento, as tendências, estar na casa-cor. Então, eu não posso fazer isso de qualquer jeito. É claro que eu adoro humor, eu adoro rir, eu adoro fazer coisas descontraídas, e isso eu uso nos meus stories. Nos meus reels, eu já trago uma pegada mais assertiva, mais séria, e também, claro, usando sempre um pouco desse eu que eu sou um baiano, descontraído, mas sem perder ali a pegada da credibilidade, da confiança e de algo que eu posso sim ajudar no tema alto padrão / rochas naturais. E em relação aos arquitetos, engenheiros, eles têm aderido a esse, vamos dizer, a esses acabamentos em rochas, ou ainda esse processo ainda está lento? Como é que está essa percepção dos profissionais que atuam aí na construção civil? Luiz, ganha força quem tem mais influência. Quem tem mais influência está mostrando, assim como posso usar aqui um exemplo bem pertinente e relevante, como o Estúdio LF também, que a Rafa sempre usa nos seus projetos umas rochas mais ousadas, né? E ela mostra isso. Os arquitetos que têm esse poder de, vamos dizer assim, credibilidade, não que os outros não tenham, mas que ganharam através desse tema. De vídeos, de mostrar o seu trabalho, de mostrar onde está fazendo, como está fazendo e por que estão fazendo. Porque quem não é visto não é lembrado. Então, quando eles se posicionam, os clientes que contratam o arquiteto, contratam a confiança dele, a criação e a criatividade. E quando o arquiteto mostra para o cliente que pode colocar essa rocha, porque eu sei o que eu estou fazendo, o cliente compra a ideia. Então, o que é que a marmoraria faz para manter o arquiteto conectado comigo? Eu digo, pode fazer que eu faço, pode criar que eu tenho ferramenta. A pedra, se o cliente quer essa natural, vamos ensinar o cliente a tratar o material. Sai daqui permeabilizado. Não é, vamos quebrar esse tabu de que todas as pedras mancham. Tem pedra com dureza muito alta, voltado para o claro. Ah, eu não quero claro, tem pedra bonita para o escuro. E isso nas minhas redes sociais eu digo lá, ó, quem disse que não dá para usar a pedra clara na parte de fora, na parte externa, e mostro lá um quartzito Nazca. Então essa comunicação, arquiteto, marmoraria, quando faz essa junção dos parceiros desse arquiteto, o cliente se sente protegido e em casa e em paz. Posso fazer de olho fechado porque eles estão conexos ali com o que vão fazer para mim e por mim. E do ponto de vista ali do pessoal, da equipe, né, que trabalha dentro da marmoraria, como sintonizar e trazer, né, a equipe para esses objetivos, para essas metas? Olha, hoje eu posso dizer que eu tenho uma equipe faminta. E quando eu olho para eles, eu percebo que eles têm um perfil da empresa hoje, embora passamos aí por seleções, inclusive dentro da empresa, fazendo transições, esse aqui não atende, esse aqui não atende. Então hoje o colaborador ele precisa gostar do novo, ele precisa gostar de desafio, ele precisa gostar de algo que instigue ele a fazer diferente. Esse é o perfil de um colaborador que dá certo para a gente. Por quê? Porque a gente sempre está fazendo coisa nova. Os arquitetos estão criando cada dia coisa nova. Então a primeira coisa que a gente faz gosta de fazer coisa diferente? Gosta. Então aqui é teu lugar. Então esse é um dos motivos. O segundo é treinamento. Trazer eles, olha, a gente imagina, vocês vão ver isso aqui postado,
Eles vão aparecer em algum vídeo, sim. Isso também deixa os motivados, sempre aparece. Por mais que alguns são tímidos, mas adoram ver que eles estão pertencentes a um projeto. Quando vê que eu estou passando ali, isso aqui, olha que coisa incrível. Eu tenho um colaborador que, se quer ver ele ficar triste, é tirar projeto diferente da mão dele. Ele adora, um abraço pro Genildo. Ele adora fazer curva, os projetos diferentes caem no colo dele porque a gente percebe o brilho no olho dele. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. E percebe-se também que os demais estão aderindo à mesma coisa. Eu falei assim, eu também quero, e manda para mim e tal. Então, quando a gente percebe essa fome, aí é que me dá mais vontade de pegar coisas diferentes. Quando eu vejo um projeto desafiador, eu fico louco para fechar ele. Eu fico buscando possibilidades. Não, esse projeto tem que ser da Pirineus. E quais os desafios que esse projeto diferente ele geralmente mostra? Assim, se você pode dar alguns aspectos assim. O que torna o projeto interessante? O que torna um projeto interessante, como diz Oscar Niemeyer, a galera da arquitetura, é claro que vai dar um salve para esse grande arquiteto, que deixou história, memória, inclusive em edifícios e muitas coisas. Ele fala que a perfeição está na curva. Existe uma marmoraria em São Paulo chamada Margutti, do meu amigo Sidney, que ele aperfeiçoou em nanoglass e na curva. E ele só faz curva, a marmoraria dele em específico. Então ele se posicionou para isso. Hoje, o que é um desafio para a gente se torna depois um êxtase, né? É realmente pegar um projeto diferente. A Carla Falcão, por exemplo, mandou um projeto para nós, esse projeto da Casa Ops, quase na cobertura, e lá está até postado um lavabo de rosso levanto, é um material italiano, pelo nome já se diz, curvado, e o desafio é mostrar menos emenda possível na curva. Rebaixo italiano também, você deixa ele todo simétrico, por causa da usinagem da máquina. Outro desafio muito gostoso são os rústicos. Para a Faculdade Fama, por exemplo, fiz um púlpito todo rústico e ficou uma gracinha. Então, fiz também um lavatório esculpido num mini bloco. Esse foi feito manual mesmo, esse está no Sunflower. Essas coisas extingam-nas. Isso é um desafio que levam dias e dias, parece até que nunca vai acabar, mas depois de pronto, é muito bom, é gratificante. Isso vai além do preço. Com certeza. Pessoal, fica aqui com a gente, pessoal da live também. Nós vamos aqui por um rápido intervalo, nós vamos aí para o quarto e último bloco. Fica aqui com a gente no Audiovisual Arte. É hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara: enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. O programa Sala dos Professores é comigo, aqui na Ana TV Play, toda quarta-feira às 19 horas. Ana TV Play, que a gente se encontra. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Fui! Rei da Web, ao vivo, toda terça, 19 horas. Reprises, sábados e domingos, 12 horas e 19 horas. Rei da Web, sua revista eletrônica. Bateria, doses de carga, som, novos e seminovos.
GBL, entre outras manutenção em geral. Troca de tela, bateria, bases de carga, software e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celulares, sons, acessórios, câmera, Drono de Anápolis, box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinho. E isso você só encontra aqui no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer. Ana TV Play, sua TV digital em Anápolis. É isso aí, pessoal. É o som da marmoraria. Enfim, é a sinfonia, né? Eu queria que você falasse um pouco assim desse dia a dia, como é que é assim a convivência, né? Como é que é o dia a dia lá com a turma? Então, precisa ter uma convivência de uma proximidade descontraída. É um ambiente barulhento, muitos ruídos em volta, todos usam EPIs, tem um abafador que agora aderimos um do melhor do mercado, abafa bem, tanto é que hoje eu tenho que gritar para que eles me ouçam. Mas hoje a marmoraria tem 3 intervalos, né? Chego de manhã, inclusive o legal de você ter uma equipe engajada é isso. Eu percebo que chegam sempre ali 10 minutos mais cedo, ficam conversando ali no canteiro, entram, tem um café da manhã 10 minutos, ali de 8h50 às 9h, o almoço, e depois temos mais um lanche à tarde, e às 15h50 até às 16 horas. Então são 15 minutos, para 15h45. Então precisamos sim ter sempre uma amizade, de certa forma, uma descontração. Percebe que eu vejo ali que eles são muito parceiros. Eu já vi, inclusive, precisar de fazer uma mudança. Eu vi mobilidade entre os parceiros para fazer isso. Percebi também que aqui e acolá, a esposa gosta também de fazer. Hoje, por exemplo, cedo teve um chá de fralda de um dos colaboradores que a esposa está grávida. E eu percebi no olhar dele a gratidão que ele sentiu. Foi claro. E é um gesto simples, onde todos ali levou uma fralda para ele. Então, sempre eu vejo isso. Tem, sim, seus dissabores, sim, mas a cultura da empresa é que se resolva logo. É que se houver algum ruído, alguma falha na comunicação, é que tanto eu, quanto Fernanda, quanto Emily, Douglas, que hoje está responsável pela produção, já saibamos como resolver isso de uma maneira rápida, assertiva, para que a gente consiga ainda manter esse clima agradável, porque já basta ser barulhento, o pó, né, que tem todos esses dissabores da profissão, mas são artesãos, né? Então eles trabalham com as mãos, precisam sempre realmente desses momentos. Eu acredito sim que hoje nós temos uma comunicação bem saudável para que o ambiente fique leve. E de uma trajetória mais assim de parceria, você e um sócio, né, para toda uma equipe, né, ou de às vezes um funcionário para toda uma equipe, assim, o que te exigiu como liderança? Pelo pouquinho da sua trajetória, né, sempre era você um sócio, às vezes um funcionário, algo nesse sentido, e hoje uma grande equipe, né, assim. O que isso assim, te exigiu, assim, te pediu de liderança? Uma coisa que me exigiu muito como líder é a escuta ativa. Eu posso dizer com muita certeza que o Wagner, de uma versão anterior, tinha dificuldade para ouvir. E isso dificultava liderar. Então teve um livro
que mudou assim essa história da minha liderança. E esse livro, a partir daí, eu comecei a ter uma percepção diferente do que é liderar. Então, essa liderança, ela não é pelo falar, pelo meu argumento assertivo, pela minha perspicácia em resolver algo falando. E eu inverti. Ouvindo, resolvia melhor do que falar. Então, hoje, perceber que liderar é liderar pelo exemplo, liderar pela forma de agir, pela maneira de lidar com uma situação, ficou muito mais fácil. Então, depois que eu abracei essa causa, para mim, começou na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, e colocar isso na equipe ficou mais leve também. Perceber o comportamento daquele que não está legal. Hoje tem um colaborador que saiu para alguma missão, por exemplo, na África. Foi muito gostoso ver que a primeira empresa que ele procurou foi a gente de novo. Ele voltou no final de semana, já começou a trabalhar na segunda. Esse senso de liderança também sempre me chamou a atenção. E só que eu fazia de uma maneira errada. Hoje, ouvir mais, prestar atenção do que alguém do meu lado necessita é diferente do que você prestar atenção do que ele precisa. O meu filho pode precisar de uma Ferrari agora, mas o que é necessário para ele, de fato, é uma bicicleta. Então, às vezes, eu não preciso atender todas as demandas de todo mundo pelo que precisa. Mas, às vezes, o que a pessoa necessita é de ser ouvido. E o que é interessante, Luiz, na liderança, é que as pessoas que falam com você, falam comigo, eles não querem ser ouvidos. Eles querem que você sinta o que ele está sentindo, através do que ele está falando. Né? Exatamente. Então, quando você se posiciona como um bom ouvinte, talvez nem precise você falar mais nada. Bacana. Bom, pessoal, nós vamos rapidamente aqui para a nossa agenda cultural, né, falar um pouquinho sobre filmes, e vamos voltar aqui, pessoal da live, a galera que vai nos assistir aí na reprise. Vamos voltar aqui com as considerações finais aqui do nosso convidado. Bom, dentro da sala escura nós temos aí Zootopia 2. Um réptil aí faz uma bagunça aí no mundo dos mamíferos. E, enfim, e aí o nosso time de policiais vai tentar capturar esse réptil, né, tão conhecido aí, mas ofídio, né? E aí vem com toda a qualidade aí dos desenhos da Pixar. E algo muito interessante, há uns 2 meses atrás, em novembro, outubro, nós estávamos falando aqui sobre os Animais Malvados, né? Que também é uma outra animação bem concorrente aí com o Zootopia, mas hoje, com certeza, ele ganhou aí o coração da molecada. Virou tema de aniversário, né? Nas festas de aniversário você vê esses personagens. Enfim, então fica aí essa dica para que você assista aí, aqui na sala escura, no Cine Prime Ana Shopping. Logo na sequência, nós temos aí Davi Nasce o Rei. Enfim, sobre aí uma figura histórica, né, emblemática aí da Bíblia. Tendo um livro, né, também no Velho Testamento. Aí a animação segue desde o nascimento dele até ele adulto. E é um desafio muito interessante porque é um tema extremamente, às vezes, adulto, porque tem a ver com guerras, vamos dizer, as tensões que ele tinha, né, com o próprio rei Saul, mas que é contado de alguma outra forma. Então, vale a pena vocês conferirem aí no Cine Prime Ana Shopping, Davi Nasce um Rei. E para finalizar essas dicas de filmes, nós vamos sair aí da sala escura para a sua sala, para o Sesc Ponto Digital, com o filme Eu, Daniel Blake, um filme aí em inglês, né, do diretor Ken Loach, que fala sobre os problemas de adaptação, principalmente das pessoas aí na melhor idade, em relação ao mundo digital. Tal forma que as dificuldades vividas aí por Daniel não param somente ali, vamos dizer, em lidar com os smartphones ou algo nesse sentido, mas sim se torna todo um problema social, né, de exclusão dessas pessoas que às vezes não têm, vamos dizer assim, essa familiaridade tão rápida, tão instantânea
com tudo mudando. Eu, às vezes, apanho de algumas coisas, você imagina. Enfim. Então, fica aí essa dica, esse drama do grande diretor aí, do Ken Loach, no Sesc.digital. Pessoal, agora nós chegamos aqui ao fim, né? Tanto da live quanto também da gravação. E eu deixo a palavra aqui com o nosso convidado, com o Wagner, para as considerações finais. Luiz, eu, mais uma vez, é nítido a minha satisfação em participar aqui do programa. Fiquei feliz pelo convite. Pena que não deu certo segunda-feira passada. Tivemos esses dissabores e que eu acredito muito, isso é sobre mim, que Deus sabe de tudo. E estar aqui hoje compartilhando um pouco do meu conhecimento no ar, para que pessoas possam também, quem sabe, poxa, eu também posso me encorajar a fazer diferente, posso liderar de uma maneira diferente, inclusive com essas histórias de superação. E também trazendo para a tela, né? Nem tudo, como a Bíblia diz, trazendo isso aqui porque é uma página interessante. Nem tudo fala assim, tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. É claro que existem conteúdos que são totalmente destrutivos. Eu vi você apresentando os filmes são todos filmes muito bem categorizados para a família. E é claro que a gente pode usar muito essa telinha a favor de muitas pessoas, criando conteúdos para o seu negócio, para beneficiar uma pessoa, tirando a curiosidade de alguém, falando como se posicionar. Então eu agradeço aqui a você, agradeço todo o estúdio, o Luciano, inclusive o Júnior. Foi muito bom, foi leve, descontraído. Me coloco à disposição também de você e da Ana TV Play para o que precisar, tanto da minha pessoa quanto da minha empresa. Com certeza. Muito obrigado, Wagner, e agradeço por essa parceria, né? Mediante até algumas dificuldades que nós não esperávamos, né? E o trajeto tem essas coisas, né? Assim, a gente depara com dificuldades que a gente não tinha visto antes, mas com soluções, né, também que vêm a acrescentar, né, e nos ajudar a dar um passo à frente. Então, assim, nosso grande agradecimento ao Wagner. Com certeza já estão convidados aí para assistir a reprise, né? Tem gente até assistindo mais de uma vez as reprises do Audiovisual Arte, eu fiquei sabendo. Então, essa é uma reprise, eu acho que imperdível, na quarta-feira às 19 horas, como também sábado e domingo, às 14 e às 19 horas. Nas nossas redes sociais, nós vamos colocar certinho lá o horário da reprise para que você acompanhe. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui e até a próxima, até o próximo Audiovisual Arte.